Então, 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Eu irei ler. Assim diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deixou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto e no seu manto, e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram me tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Amém. So let me remind you about the context of these verses. Então, me permita lembrá-los do contexto desses versículos. The northern kingdom, under the reign of Ahab and Jezebel, had fallen into idolatry. O reino do norte, sob o poder de Acabe e Jezabel, tinha caído em idolatria total. Total, absolute idolatry. Total e absoluta idolatria. In chapter 18, we see Elijah defeating the prophets of Baal. E no capítulo 18, no capítulo anterior a esse que lemos, a gente pode ver que Elias derrotando os profetas de Baal. And in chapter 19, we see him fleeing from the wrath of Jezebel. E no capítulo 19, nós conseguimos ver ele fugindo da fúria de Jezabel. What happened on Mount Carmel should have brought the northern kingdom to repent. O que aconteceu no Monte Carmelo devia ter levado o reino do norte ao arrependimento. What happened on Mount Carmel should have been the beginning of a great revival in Israel. O que aconteceu no Monte Carmelo, que narra no capítulo 18,
deveria ter sido o começo de um grande reavivamento em Israel. But eventually, it was not. Mas não foi o que eventualmente aconteceu. Despite this great victory, Elijah had to flee. Apesar da grande vitória que ele teve sobre os profetas de Baal, Elias teve que fugir. Worse still, depression and despair overtake Elijah. Pior ainda, depressão e desespero tomaram conta de Elias. Look, the prophet is so devastated that he asks to die. Veja que o profeta está tão devastado, tão desolado, que ele pede para morrer. We see this in verse 4. Como podemos ver no versículo 4, onde fala: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Then God, in his providence, guides him to Mount Sinai. Então Deus, em sua providência, guia ele para o Monte Sinai. Why Mount Sinai? Por que o Monte Sinai? This is where it all began for the nation of Israel. É ali que tudo começou para a nação de Israel. God was about to make a great revelation to Elijah. E Deus estava prestes a fazer uma grande revelação para Elias. On Mount Sinai, God asks Elijah, No Monte Sinai, Deus faz uma pergunta para Elias. "What are you doing here, Elijah?" O que fazes aqui, Elias? So Elijah pours out his heart before God, complaining that he was the only faithful one in Israel. Então aqui Elias, ele derrama seu coração diante de Deus e ele reclama que ele era o único fiel em Israel que restava. It is then that God reveals himself to Elijah. E é nesse momento que Deus ele se revela para Elias. God brought a strong wind, Deus trouxe um forte vento, but God was not in the wind. mas Deus ele não estava no vento. God then caused an earthquake to come, Então Deus fez ver um terremoto, but he was not in the earthquake. mas ele não estava no terremoto. And after the earthquake, God brought fire, E depois do terremoto, Deus trouxe fogo, but he was not in the fire either. mas ele também não estava no fogo. So you may ask, why earthquake and fire? Então você pode se perguntar, por que vento, terremoto e fogo? Remember, it was through this element that God had revealed himself on Mount Sinai at the time of Moses. Porque foi através desses elementos que Deus se revelou no Monte Sinai no tempo de Moisés. But this time, God was not there. Mas dessa vez, Deus não estava neles. Then God brought a small voice, as we read in verse 12 and 13. Então Deus trouxe, nesse momento Deus trouxe um sício, um sussurro, como lemos no versículo 12 e 13. Onde fala, e depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz, e ele disse: Que fazes aqui, Elias? Prossegue. God was not in the wind. Deus não estava no vento. God was not in the earthquake. Deus não estava no terremoto. God was not in the fire. Deus não estava no fogo. But God was in that small voice. Mas Deus estava naquela pequena voz, naquele sussurro. Then God asked Elijah again the same question, and Elijah answered the same thing. Então Deus faz a Elias a pergunta novamente, a mesma pergunta, e Elias responde a mesma coisa que ele tinha respondido. You see that in verse 13 and 14. Nós vemos isso no versículo 16 e 14, onde fala: Que fazes aqui, Elias? E ele responde a mesma coisa que ele tinha respondido antes. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro me tirar minha vida. Elijah had not yet understood what God wanted to teach him through this miraculous
experience. Elias, ele ainda não tinha entendido o que Deus queria ensiná-lo através dessa experiência milagrosa. God would then explain to Elijah the meaning of this revelation. And the meaning of this revelation is that the work of grace is not always found in great things. Deus irá então explicar para Elias o significado dessa revelação. E o significado é esse, que a obra da graça, ela nem sempre é encontrada nessas coisas grandiosas, enormes. Let's read again, verse 15 to 18. Vamos ler novamente, então, nos versículos 15 a 18, onde fala: Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungerás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungerás profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. God was not to be found in this violent wind. Deus ele não foi encontrado naquele vento violento. Nor was he in that terrible earthquake. Nem estava ele naquele terrível terremoto. Nor was he in that terrifying fire. Nem naquele fogo aterrorizante. God was not in these great things. Deus não estava nessas coisas grandiosas. But God was in a small and gentle voice. Mas Deus estava em aquela voz pequena e gentil. Elijah's mistake was to believe that God's work was necessary in great things. O erro de Elias foi acreditar que a obra de Deus estava necessariamente sempre ali naquelas coisas grandes, né? Then God corrects him. Então Deus corrige a Elias. First of all, by telling him that in the midst of widespread apostasy, he had kept 7,000 faithful. Primeiro, ele diz a Elias que no meio daquela apostasia generalizada, ele havia mantido 7.000 fiéis. Elijah was not alone. Que Elias não estava sozinho. And secondly, by announcing to him that his judgment against idolatry is coming. E então, em segundo, anunciando a ele que o seu julgamento contra a idolatria está vindo. And it is coming through 3 men who were mere unknowns at that time. E está vindo através de 3 homens que naquela época eram meros desconhecidos. Azael, Jeú and Elisha. e Eliseu. Azael will be the instrument of the judgment of the world nation, against the world nation. Azael será o instrumento de julgamento contra a nação inteira. Jehu will be the instrument of Ahab's family judgment. E enquanto Jeú será o instrumento do julgamento da família de Acabe. So now, look, brethren, sometimes we suffer because we make the same mistake as Elijah. Então veja, irmãos, às vezes nós sofremos porque cometemos o mesmo erro de Elias. We think that the work of God is only found in great things. E nós acabamos achando que a obra de Deus ela só pode ser achada, encontrada nessas coisas grandes. And I can see this mistake in myself very often. E eu consigo ver esse erro em mim mesmo com frequência. But this is not true. Mas isso não é verdade. God's work is often found in a little things. A obra de Deus ela é frequentemente achada também nas coisas pequenas. The small advances in grace. Os pequenos avanços na graça. The small victories against the world, the flesh and Satan. As pequenas vitórias contra o mundo, a carne e Satanás. The small churches that remain faithful to the teaching of Scripture. As pequenas igrejas que se mantêm fiéis no ensino das Escrituras. If we can discern these small victories in our hearts and lives, we are blessed.
Se nós conseguimos discernir essas pequenas vitórias que é na nossa vida, nos nossos corações, nós somos abençoados com isso. We are blessed because it means that God is at work. Somos abençoados porque isso significa, mostra que Deus está trabalhando, né? Executando sua obra. So let us not despair when we see little grace and little triumph. Então, não vamos desesperar quando vemos assim, parece que pouca graça ou pouco triunfo. If God is in that little, then that is the root. Porque se Deus está nessas coisas pequenas como vimos, né? Isso é muito para nós. Amém. Amém.